Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo trilho de mesa. No vídeo anterior, para você que não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição o link, eu falo tudo sobre ela. Eu achei que esse trilho ficou muito lindo. Muito lindo mesmo. Ele é bem fácil, é econômico e é rentável. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. São apenas quadrados e os grupos de pontos altos. Eu fiz um triângulo fechado, alternado com pontos altos e os quadrados, e um triângulo com o meio todo aberto. Então, eu gostei bastante dele. Eu achei ele muito lindo. Eu peguei uma foto dele lá no Pinterest. Se a imagem oscilar um pouco na cor, vocês me perdoem, que eu tô gravando com a luz do dia. Então, eu gostei bastante. Aí, eu resolvi trazer para vocês. Esse trilho, ele é bem fácil e econômico. Ele ficou na largura, ele ficou medindo 30 centímetros. E no comprimento dessa ponta, aquela lá, ele ficou com 1 metro, exatamente 1 metro. Ficou pesando 238 gramas. Eu gostei muito, achei ele bem econômico. Sendo econômico, com certeza, será rentável para vocês. Eu vou aproximar para vocês observarem direitinho o ponto. Então, ele ficou com um triângulo fechado e um aberto. Então, ficou dessa forma. Tendo passado todas as informações, para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, venha fazer parte da nossa família. Se inscreva, ative o sininho e deixe seu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para fazermos o nosso trilho de mesa, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha número 3,5. Vamos iniciar aqui com 52 correntes. Vamos fazer aqui o nosso nó inicial e vamos fazer 52 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou adiantar aqui as 52 correntes e já volto para continuarmos o nosso trabalho. Feita aqui as nossas 52 correntes, eu vou fazer mais 2 correntes a mais. 1, 2. Por quê? Porque quando nós encerrarmos esta corrente, é melhor que sobre corrente aqui. Se sobrar, é só nós desmancharmos do que falte. Se faltar, nós vamos ter que desmanchar todo o nosso trabalho. Então, eu sempre gosto de colocar correntes a mais. Se sobrar, não tem problema, é só desmanchar. Agora, se faltar, aí teremos que desmanchar todo o nosso trabalho. Então, eu acrescentei aqui mais 2 correntes. Vou fazer 4 correntes para fazer o primeiro ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes. Feitas as 4 correntes, nós vamos voltar às 4 correntes e aqui na 5ª corrente vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Vamos fazer mais um ponto alto e mais um, ficando aqui nesse início com 4 pontos altos. Nós fizemos 3 e a corrente já serve como um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior. Na 3ª corrente, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior. Na 3ª corrente, vamos fazer mais um ponto alto. 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior. Na 3ª corrente, vamos fazer mais um ponto alto. Vamos fazer assim quadrados, 2 correntes, pulando 2 correntes da carreira anterior e na 3ª corrente fazendo um ponto alto. Vamos fazer assim até o final da nossa corrente. Eu vou adiantar e já trago para nós continuarmos o nosso trabalho.
Chegando aqui ao final dessa carreira, nós vamos fazer aqui 4 pontos altos, da mesma forma que fizemos aqui no início. Então, aqui nós já temos um ponto alto, vamos fazer o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto. Então, nós encerramos aqui da mesma forma que começamos. E essa carreira do início, essa carreira de uma ponta e da outra, nós vamos fazer até o final do nosso trilho, até o final do nosso caminho de mesa. Então, a nossa primeira carreira ficou dessa forma. Eu fiz os 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos em outra. Aqui no meio ficou o nosso ponto rede, os pontos quadrados. Aqui neste meio ficou com 15 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadrados. Caso vocês queiram um trilho de mesa de vocês maior na largura, é só vocês acrescentarem correntes. Porém, aqui neste meio, nos quadrados, terão que ter sempre números ímpares. 15, 17, 19, sempre números ímpares, que é para dar certo o trabalho que nós vamos fazer. É para ficar certinho o trabalho que nós vamos fazer. Então, aqui neste meio, quantidades ímpares de quadrados, não par. Se tiver par, por exemplo, 18, 16, 14, nós não vamos conseguir fazer o trabalho que nós vamos fazer aqui neste meio. Essas correntes que sobrou foram as correntes que eu coloquei a mais. Então, agora é só desmanchar. Se nós não tivéssemos feito correntes a mais e aqui neste final tivesse faltado 1 ou 2 pontos altos, nós teríamos que desmanchar toda a nossa carreira e aumentar as correntes. Colocando correntes a mais, não tem problema que sobre. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Para a nossa próxima carreira, nós vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Virar o nosso trabalho e vamos copiar os pontos altos da carreira anterior. Então, vão ficar no total de 4 pontos altos, porque a nossa primeira corrente já serve como um ponto alto. Então, nós vamos fazer a nossa primeira corrente, o ponto alto, e depois copiar os outros 3 pontos altos. Esses pontos altos de uma ponta e da outra vai até o final do nosso trabalho. Vamos fazer 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior no ponto alto, vamos copiar o nosso ponto alto. 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior no ponto alto, copiar o ponto alto. Nós vamos fazer assim por 7 vezes, vamos fazer 7 quadrados. Copiamos aqui os nossos 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e esse é o 7. O sétimo. Agora, nós vamos fazer os nossos pontos altos aqui no 8º quadrado. Então, nós vamos aqui no meio do quadrado e vamos colocar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, fizemos os nossos pontos altos aqui no 8º quadrado. Como nós fizemos quadrados números ímpares, vai ficar metade para um lado, a metade para o outro. Aqui nós copiamos 7 quadrados, aqui neste meio nós preenchemos o 8º, aí restou mais 7 quadrados. Nós vamos copiar estes quadrados e copiar os pontos altos. Então, assim ficou a nossa segunda carreira. Copiamos os pontos altos, fizemos 7 quadrados aberto, nosso ponto rede. No 8º quadrado, nós fechamos com pontos altos. Copiamos os outros 7 quadrados do outro lado e copiamos o nosso ponto alto. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Para o nosso trabalho, vamos copiar os 4 pontos altos. No caso, são 3, porque a corrente é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós copiamos os 4 pontos altos. Feito isto, vamos continuar fazendo o nosso ponto rede. Na carreira anterior, nós fizemos 7 quadrados. Nessa carreira, nós vamos fazer 6. Então, vamos fazer aqui 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior no ponto alto, vamos copiar o nosso ponto alto. 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior no ponto alto, copiar o ponto alto. Vamos fazer assim por 6 vezes, 6 quadrados. Já fizemos 2, vamos fazer mais 4, no total de 6 quadrados.
Então, fizemos aqui os nossos 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, e esse aqui é o 6º quadrado. Aí, nós chegamos aqui num quadrado antes aos pontos altos que nós já havíamos feito. Nós vamos fechar este quadrado, então, nós vamos pular este ponto alto, vamos aqui no meio do quadrado e vamos fazer os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes, pular esses 4 pontos altos da carreira anterior e aqui no meio do quadrado nós vamos fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, nós fechamos o quadrado anterior aos pontos altos, abrimos o quadrado onde nós fizemos pontos altos na carreira anterior e fechamos o próximo quadrado. Agora, nós vamos copiar estes quadrados, que serão mais 6 quadrados, da mesma forma que fizemos deste lado, vamos fazer deste lado. Então, vamos copiar os 6 quadrados restantes e os pontos altos. Então, ficou dessa forma. Na carreira anterior, nós fizemos 7 quadrados em abertos. Nesta carreira, foram 6. Nesse quadrado, antes aos pontos altos já existente, nós fechamos com pontos altos, abrimos o quadrado do meio e fechamos o próximo. Então, agora, daqui para frente, para abrir o nosso quadrado, nós vamos sempre fazer os pontos altos anterior aos já existentes. E onde nós fizemos os pontos altos, nós vamos abrir um quadrado. Onde tiver corrente, nós vamos preencher com pontos altos. Então, agora vamos para a nossa próxima carreira. Vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Virar o nosso trabalho e vamos copiar os primeiros 4 pontos altos. No caso, a corrente já é um ponto alto, vamos copiar os outros 3 pontos altos. Feito os 4 pontos altos, vamos continuar aqui fazendo o nosso ponto rede. Então, aqui na carreira anterior, nós copiamos 6 quadrados. Agora, nós vamos copiar 5, nós vamos sempre diminuir um quadrado. Então, nós vamos continuar fazendo 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior, no ponto alto, vamos copiar o nosso ponto alto. 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior, no ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Então, essa carreira nós vamos copiar 5 quadrados. Já fizemos aqui 2, vamos fazer mais 3, no total de 5 quadrados. Copiamos aqui os nossos 5 quadrados, 1, 2, 3, 4, e o 5 é este aqui. Agora, nós vamos para o próximo quadrado, vamos pular este quadrado e o ponto alto. Vamos neste quadrado aqui, próximo aos pontos altos, e aqui dentro vamos fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Feitos os 4 pontos altos, vamos fazer 2 correntes. Pular os 4 pontos altos da carreira anterior, aqui neste meio, vamos fazer mais 4 pontos altos. 2, 3 e 4 pontos altos. Mais 2 correntes, pular os 4 pontos altos da carreira anterior e aqui no quadrado, após os pontos altos, vamos fazer os nossos 4 pontos altos. 2, 3, 4 pontos altos. 2 correntes, pular este ponto alto, as 2 correntes da carreira anterior, e aqui no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior, no próximo ponto alto, fazer um ponto alto. E vamos fazer assim até o final dessa nossa carreira e copiar os 4 últimos pontos altos desta carreira. Então, essa nossa carreira ficou dessa forma. Copiamos os pontos altos de uma ponta e da outra. E aqui neste meio, fizemos 5 quadrados. No 6º, nós fechamos, abrimos o quadrado onde nós havíamos fechado, fechamos o próximo quadrado, abrimos o outro e encerramos aqui nessa carreira, fechando esse último quadrado, que é o primeiro deste lado que estava aberto. E copiamos os 5 quadrados. Então, vocês observem que nós estamos abrindo o nosso triângulo. A cada carreira, nós vamos preenchendo um quadrado anterior aos pontos altos.
E aqui neste meio, onde é corrente, nós vamos fechar com pontos altos. Então, nós vamos fazer um triângulo fechado, vamos dizer assim, porque nas próximas carreiras vocês verão o triângulo aberto. Então, agora nós vamos fazer a cada carreira, fechar um quadrado anterior aos pontos altos. Onde são pontos altos, nós vamos abrir os quadrados. E onde são correntes, nós vamos fechar com pontos altos. Vamos fazer assim até que aqui no final reste apenas 2 quadrados. Quando isto acontecer, aí nós vamos fechar o nosso triângulo. Então, eu vou adiantar essa parte que é só repetição e já trago para explicar melhor para vocês, mas vocês entenderão, não tem erro. Eu já adiantei aqui o meu triângulo e trouxe para mostrar para vocês. Observem que a cada carreira nós fomos preenchendo um triângulo anterior aos pontos altos. Então, preenchemos este triângulo, na próxima carreira preenchemos o antes a esse e o após os pontos altos. Então, vamos sempre preencher um quadrado anterior aos pontos altos e deste lado um quadrado após os pontos altos. Vamos fazer assim, e aqui neste meio, sempre onde são pontos altos, nós vamos abrir o quadrado, e onde é quadrado, nós vamos preencher com pontos altos. Vamos fazer assim, abrir o nosso triângulo, até que aqui sobre os 2 últimos quadrados. 2 de um lado e 2 do outro. Feito isso, agora nós vamos fechar o nosso triângulo. Então, da mesma forma que nós abrimos, agora nós vamos fechar. Então, nós vamos abrir este quadrado e começar os pontos altos neste quadrado. Vamos fazer os pontos altos neste quadrado e abrir esse quadrado. Então, aqui... Nessa próxima carreira aqui ficarão 3 quadrados, da mesma forma que nós fizemos assim, aqui. Então, a cada carreira nós vamos diminuindo um grupo de pontos altos. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Vamos subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3. Virar o nosso trabalho e copiar os primeiros pontos altos. Copiamos os nossos primeiros pontos altos. Agora, aqui nos quadrados, nós vamos copiar estes 2 quadrados em aberto e vamos abrir este do ponto alto. Então, vamos fazer 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior no ponto alto, vamos copiar o nosso ponto alto. Novamente, vamos fazer 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior e aqui no primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto, 2 correntes. Aqui nós fizemos os 2 quadrados, o terceiro quadrado é este próximo que a gente vai fazer aqui. Nós vamos abrir estes pontos altos. Então, vamos pular esses pontos altos e aqui, neste meio, no meio dos quadrados, nós vamos colocar os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, observem que agora, para fecharmos o nosso triângulo, até aqui nós abrimos. Agora, nós vamos fechar. E, para fechar, nós vamos abrindo sempre onde é os pontos altos, nós vamos colocar o quadrado. Então, fechamos aqui este nosso próximo quadrado, vamos fazer 2 correntes, pular os pontos altos da carreira anterior. Aqui no meio do quadrado, vamos fazer os 4 pontos altos. 2, 3... 4 pontos altos, 2 correntes, pular os pontos altos da carreira anterior, no próximo quadrado, vamos preencher os pontos altos, 2, 3, 4 pontos altos. Vamos fazer assim até chegar neste quadrado aqui. Então, chegamos aqui no último quadrado aberto, antes do fechado, antes dos pontos altos. Nós vamos fechar este quadrado, aqui nos pontos altos vamos abrir, então, vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior, aqui no ponto alto vamos copiar o nosso ponto alto. E vamos copiar o restante dos quadrados que estão em aberto. Então, ficarão 2 quadrados, nós vamos somente copiar os quadrados e vamos copiar os 4 últimos pontos altos. O trabalho está ficando desta forma. Até aqui, nós abrimos o nosso triângulo. Agora, nós vamos fechar. Nessas carreiras, nós vamos sempre colocando os pontos altos nos quadrados anterior aos pontos altos. Agora, aqui, para fechar o nosso triângulo, nós vamos abrir os pontos altos das pontas e fechar
este quadrado em pontos altos. Então, nós vamos colocando os pontos altos na parte de dentro. Aqui nós colocamos sempre do lado de fora. Agora, nós vamos colocar para dentro. Então, eu vou adiantar esta parte e já trago para mostrar para vocês, que são só repetições. Então, aqui aqui nós fechamos o triângulo. Aqui nós abrimos e aqui nós fechamos. Então, para abrir, nós fizemos os pontos altos sempre no quadrado anterior ao já existente. E para fechar o quadrado, nós fomos abrindo os pontos altos já existente e fazendo os pontos altos nos quadrados do meio, até fechar com somente um quadrado. Assim como nós iniciamos, aqui nós encerramos apenas com um quadrado fechado. Agora, nós vamos fazer outro triângulo. Nesse próximo triângulo que nós vamos fazer aqui fora da mesma forma. E aqui dentro, ao invés de nós fecharmos com pontos altos, nós vamos deixar todo em ponto rede. Então, nós teremos pontos altos apenas fora do nosso triângulo. Aqui neste meio, será só pontos redes, ponto aberto. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Vamos subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3, virar o nosso trabalho e copiar os primeiros pontos altos. Copiamos os 4 pontos altos, vamos copiar o nosso ponto rede, os nossos quadrados, até chegar aqui neste quadrado, o quadrado anterior aos pontos altos. Então, aqui copiamos os 6 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados, que é este que nós fizemos as 2 correntes. Vamos pular o nosso ponto alto e aqui no meio do quadrado, vamos repetir os nossos 4 pontos altos. Então, vamos fechar este quadrado. 2, 3, 4 pontos altos. Então, fechamos este quadrado. Aqui é os pontos altos do quadrado do meio do nosso trabalho, que ficou com pontos altos. Nós vamos abrir este quadrado. Vamos abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Então, vamos fazer 2 correntes, pular os nossos 4 pontos altos e aqui no quadrado vamos preencher com pontos altos. 4 pontos altos. 2, 3, 4 pontos altos. Agora, aqui deste lado, nós vamos copiar os quadrados da mesma forma que fizemos deste lado e copiar os 4 últimos pontos altos. Aqui nós encerramos mais uma carreira. Vamos subir aqui com 3 correntes. Vamos subir aqui com 3 correntes, 2, 3, virar o nosso trabalho e copiar os pontos altos. Feito isto, vamos copiar os nossos quadrados até chegar neste quadrado aqui anterior aos pontos altos. Copiamos 5 quadrados, 1, 2, 3, 4, e o 5º quadrado é essas 2 correntes que nós estamos fazendo. Vamos aqui pular essas 2 correntes, pular o ponto alto, e aqui dentro do quadrado vamos repetir os 4 pontos altos. Então, nós vamos fechar um quadrado anterior aos pontos altos. Então, aqui dentro nós vamos preencher com 2, 3, 4 pontos altos. Feito isto, vamos abrir o quadrado aqui sobre os pontos altos. Então, nós vamos pular os 2 pontos altos. Aqui no terceiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Agora, aqui neste meio, nós vamos fazer diferente. Como eu já havia dito, aqui neste meio, nós vamos fazer só ponto rede, só quadrado. Aqui nós fechávamos onde estava aberto com o quadrado. Agora, nós vamos fazer só quadrado, só ponto rede. Então, aqui em cima do ponto rede, nós vamos repetir o nosso ponto rede, repetir o nosso quadrado. 2 correntes, pular os 3 pontos altos da carreira anterior e aqui no quadrado nós vamos preencher com os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, nós preenchemos o quadrado após os pontos altos. Aqui nós vamos copiar os nossos quadrados e copiar os pontos altos. Então, aqui nós encerramos mais uma carreira. Observem que nós estamos abrindo da mesma forma que nós abrimos este.
Porém, aqui no meio, agora será ponto rede, não será fechado, um aberto e um fechado, será todos abertos, todos ponto rede. Então, nós vamos sempre fechar um quadrado do lado de fora, dos pontos altos já existente, e aqui neste meio, ao invés de nós fechar, nós vamos fazer sempre pontos redes. Vamos abrir as carreiras, abrir o triângulo da mesma forma que abrimos este, até que aqui e aqui deste lado, lá em cima, reste somente 2 quadrados. Então, eu vou adiantar esta parte e que são só repetições e já volto para mostrar para vocês entenderem melhor. Então, aqui eu já adiantei esse nosso triângulo, que no meio ele é aberto. Por isso, lá no início do trabalho, eu falei que um triângulo ia ser fechado e o outro ia ser aberto. Foi neste sentido. Esse triângulo aqui, nós fizemos com pontos intercalados, com quadrados e pontos altos no meio. Este quadrado, nós vamos fazer pontos altos somente nesta carreira de fora. Aqui no meio, nós vamos fazer sempre ponto rede, sempre os pontos quadrados. Então, ficou um triângulo fechado e um triângulo aberto. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Então, aqui eu já abri o nosso triângulo, só fiz os pontos altos nos quadrados da ponta, abrindo. Agora, nós vamos fazer fechando. E aqui neste meio, sempre o ponto rede. Então, aqui restou os 2 quadrados aqui no início e os 2 no final. Da mesma forma que ficou este triângulo fechado. 2 quadrados aqui nesta última carreira. Aí, nós fechamos o nosso triângulo. Da mesma forma, vamos fazer aqui os 2 quadrados. Agora, nós vamos fechar. Vamos sempre pular os pontos altos da próxima carreira e preencher este quadrado. E aqui vamos fazer ponto rede, aqui neste meio nós vamos fechar este quadrado e abrir este. Então, eu vou fazer uma carreira para vocês verem como nós vamos fazer. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Vamos subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3. Virar o nosso trabalho e copiar estes pontos altos. Copiamos os pontos altos, agora nós vamos fazer os nossos quadrados. Então, vamos copiar estes 2 quadrados e vamos abrir um quadrado aqui no ponto alto. Então, vamos fazer 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior, aqui no ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior, aqui no ponto alto, vamos copiar o nosso ponto alto. 2 correntes, pular os 3 pontos altos da carreira anterior, que é o nosso quadrado que nós havíamos fechado, e aqui no próximo quadrado, nós vamos fazer os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, agora nós vamos sempre fechar um quadrado anterior aos pontos altos já existentes. Assim, nós vamos fechando o nosso triângulo. Vamos fazer 2 correntes, pular este ponto alto, as 2 correntes, e aqui no próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos copiar estes quadrados até chegar no quadrado anterior aos pontos altos, que é o quadrado que nós vamos fechar. Copiamos aqui os nossos quadrados do meio do nosso triângulo, chegamos aqui nos últimos quadrados. Então, nós vamos fazer aqui 2 correntes, vamos pular essas 2 correntes, este ponto alto. E aqui neste quadrado anterior aos pontos altos, nós vamos fazer os nossos 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, nós preenchemos um quadrado anterior aos pontos altos. Assim, nós vamos fechar o nosso triângulo. Aqui, em cima dos pontos altos, nós vamos abrir o quadrado. Vamos fazer 2 correntes, pular 3 pontos altos da carreira anterior. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto alto. E vamos copiar os 2 quadrados e os pontos altos. Então, assim, nós encerramos mais uma carreira. Observem que até aqui nós abrimos o nosso triângulo. Agora, nós vamos fechar. Para fechar, nós vamos abrir os últimos pontos altos e vamos fechar o quadrado
Aqui no início, vamos fechar o quadrado após os pontos altos. E aqui na outra ponta, vamos fechar o quadrado antes dos pontos altos já existentes. E abrindo sempre os quadrados para o lado de fora. Até fechar o nosso triângulo, até que fique apenas um quadrado fechado na ponta lá em cima. Então, eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. São só repetições. Então, aqui eu fechei o triângulo. Aqui eu fiz o último quadrado fechado do nosso para encerrar o nosso triângulo. Então, ficou dessa forma. Um triângulo fechado, intercalados com pontos altos e quadrados. E um triângulo aberto, aqui no meio, que eu quis dizer aberto, é só de quadrados, só ponto rede. Esta carreira de fora é a mesma carreira que nós fizemos no fechado. Apenas abrimos o meio. Agora, daqui para frente do nosso trilho de mesa, nós vamos só copiando intercalados. Encerramos o quadrado aberto, agora vamos continuar ali, vamos copiar o quadrado fechado. Da mesma forma que nós fizemos este, nós vamos repetir ele na outra ponta. Encerrando ele, vamos fazer novamente um aberto. Encerrando o aberto, vamos fazer fechado. Nós vamos só intercalar os triângulos. Eu vou adiantar porque é só repetição e já volto para nós fazermos o final do nosso trilho de mesa. Então, aqui eu já adiantei o trilho de mesa. Fui somente intercalei os triângulos. Aqui nós iniciamos com o nosso triângulo fechado, aí eu fiz o aberto, depois repeti o fechado, fiz um aberto e finalizei com o triângulo fechado. Mas isso aqui é independente, não tem problema vocês encerrarem com o triângulo aberto ou fechado, fica a critério de vocês. É que esta medida, para mim, este comprimento é o suficiente, então eu parei aqui. Mas caso para vocês precisem continuar, não tem problema, vocês podem continuar e encerrar com qualquer um dos dois modelos do triângulo. Encerramos aqui, parei aqui na minha última carreira. Lá no início, nós iniciamos com uma carreira de ponto rede. Então, aqui nós vamos parar aqui com esta carreira de ponto rede. Agora, para nós fazermos o bico do nosso trilho de mesa, eu vou repetir mais uma carreira de ponto rede. Da mesma forma, vocês vão fazer do outro lado. Do outro lado, nós iniciamos apenas com uma carreira de ponto rede. Quando vocês forem fazer o outro lado, vocês vão fazer mais uma carreira de ponto rede. É o que eu vou fazer aqui agora. Vocês somente vão repetir vocês somente vão repetir o que eu fizer aqui do outro lado. Então, vamos fazer mais uma carreira de ponto rede. Copiar os pontos altos do início, de uma ponta, da outra, e fazer os pontos redes no meio. Então, aqui eu já repeti mais uma carreira só de ponto rede, uma carreira de quadrado. É a primeira carreira que nós vamos fazer o nosso bico. Então, essa daqui é a última carreira do nosso trilho de mesa e essa carreira é a primeira carreira do bico. Lembrando que lá do outro lado nós iniciamos apenas com uma carreira. Quando vocês forem fazer, vocês vão fazer mais uma carreira da mesma forma. Agora, vamos iniciar o nosso bico. Vamos fazer aqui uma corrente, virar o nosso trabalho e vamos preencher aqui sobre os pontos altos com pontos baixíssimos. Então, vamos fazer um ponto baixíssimo no segundo ponto alto, um no terceiro e um ponto baixíssimo no quarto ponto alto. Feito isso, vamos subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3, e vamos preencher essas correntes com 2 pontos altos. 1, 2 e copiar o nosso próximo ponto alto. Então, nós fechamos este quadrado com pontos altos. Vamos fazer ponto rede até chegar aqui no quadrado anterior aos pontos altos. Chegamos aqui no último quadrado aberto, nós vamos fechá-lo. Então, nós vamos colocar os 2 pontos altos nas correntes e copiar o nosso próximo ponto alto. Feito isso, nós não vamos fazer nada em cima desses pontos, dos últimos pontos altos. Vamos fazer aqui uma corrente, virar o nosso trabalho, voltar aqui sobre os pontos altos com pontos baixíssimos, até chegarmos no último ponto alto.
Fizemos aqui um ponto baixíssimo no último ponto alto, novamente vamos subir com 3 correntes e vamos preencher este quadrado. São 2 correntes, vamos colocar 2 pontos altos e copiar o nosso ponto alto. Então, nós fechamos o quadrado anterior aos pontos altos. Vamos fazer o nosso ponto rede até chegar aqui no quadrado antes dos pontos altos. Chegamos aqui no quadrado anterior aos pontos altos, vamos preenchê-lo com pontos altos. Então, são 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos e copiar o nosso primeiro ponto alto. Então, essa ponta do trilho que nós estamos fazendo, o bico, nós vamos fazer assim. A cada carreira, deixar sem fazer os últimos pontos altos. Fazer os pontos altos no quadrado de dentro. Sempre no quadrado de dentro, a cada carreira, até ficar lá na ponta apenas com um quadrado fechado. Então, eu vou adiantar esta parte, vou fechar este bico, fechar esta ponta, e quando chegar lá no último ponto alto, que nós vamos ficar aqui nesse meio, eu volto para nós finalizarmos o bico do nosso trilho de mesa. Então, aqui eu já encerrei o bico do nosso trilho de mesa. Encerrou-se aqui com um quadrado fechado. Agora, nós vamos cortar esta linha. Vamos cortar aqui o barbante, esconder esta parte por entre os pontos e o bico do nosso trilho de mesa está pronto. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo aqui nessa, uma carreira de pontos baixos aqui nessa lateral, para ficar um acabamento mais perfeito. Então, vamos aqui nessa corrente, vamos aqui na pontinha do nosso trabalho, vamos puxar o nosso barbante, vamos fazer aqui um nó, e vamos iniciar daqui a nossa carreira de pontos baixos. Vamos entrar aqui onde nós fizemos o nosso nó, puxar o barbante e fazer aqui um ponto baixo. Agora, para cada espaço, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Então, no primeiro espaço, um ponto baixo, 2 pontos baixos, já escondendo este pedaço do barbante por entre os pontos. No próximo espaço, vamos fazer mais 2 pontos baixos. No mesmo espaço, 2 pontos baixos. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos, sempre escondendo essa parte essa ponta do barbante que ficou. Então, um ponto baixo e mais um ponto baixo. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Vamos fazer assim até o final dessa nossa carreira e, da mesma forma, fazer do outro lado, na outra lateral. Uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Eu vou adiantar e já volto para finalizarmos o nosso trabalho. Então, aqui eu já encerrei o meu trilho de mesa. Já fiz o bico nas 2 pontas e já fiz aqui na lateral a nossa carreira de pontos baixos. Fiz nas 2 laterais. Então, assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!